Oi pessoal, vamos começar a nossa aula continuando sobre o texto que a gente está lendo do Rubem Alves, que é o Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e as Suas Regras. Eu vou compartilhar a tela e a gente vai continuar a leitura do momento em que a gente parou, ok? Então a gente está lendo esse texto do Rubem Alves e a gente está nesse primeiro capítulo, né? Que fala do senso comum e da ciência. A gente leu nas aulas passadas que foram gravadas, e também a gente discutiu nos nossos encontros ao vivo, a questão da diferença entre o senso comum e a ciência. Eu vou fazer uma retomada rápida, bem rápida, para a gente chegar no ponto onde a gente parou na última aula, tá? Então, basicamente, nessa primeira página aqui, ele fala sobre a imagem do cientista que a gente tem, com ênfase na imagem do cientista como alguém que tem autoridade, é o ponto que o autor quer discutir, tá? Então, o fato de que a gente imagina a ciência como autoridade sobre nós faz com que a gente não consiga mais pensar por si só, ou tenha dificuldade em pensar por si só, porque deposita na ciência a capacidade de pensar, certo? Então, questionar, refletir, duvidar das coisas já não é tão possível para nós, porque nós olhamos para a ciência e sentimos o peso da autoridade sobre nós. Então, o que isso significa? É o que a ciência nos propor, nos disser, nós trataremos como se fosse verdade. Nesse sentido, o autor trata a ciência, se a gente olha para a ciência com autoridade, na verdade a ciência se torna um mito, o autor vai dizer, né? Se torna uma coisa inquestionável e perigosa, que inibe o pensamento, tá? A gente leu isso, e aí ele segue problematizando a questão da ciência como autoridade sobre nós, que nos tira a capacidade de pensar, porque nós passamos simplesmente a obedecer, e vai fazer a crítica de que a ciência é uma especialização. A ciência é uma especialização, assim como um pianista pode se especializar em uma técnica só, mas aí vem a crítica do Rubem Alves de que, ao se especializar, esse pianista deixa de aprender muitas outras coisas e só sabe fazer uma, que é a que ele estudou especialmente, se especializou naquilo. A ciência, para o Rubem Alves, é um tipo de especialização. Ela sabe fazer uma coisa e sabe fazê-la muito bem, no entanto, ela não sabe fazer outras coisas nem percebe outras coisas. A especialização é acompanhada por uma espécie de cegueira, e o autor compara a especialização com uma fraqueza. Dá vários exemplos aqui para a gente pensar nisso. E aí ele vai dizer, novamente, que a ciência é uma especialização, mas ela é uma especialização de algo que a gente já tem. A ciência não parte do nada. Ele dá o exemplo aqui que o microscópio de nada serviria se a gente não tivesse o olho. Então, nesse sentido, o que o autor vai dizer é que a ciência ela surge e se desenvolve do senso comum. Assim como o microscópio ele não pode ser usado se não tiver o olho, não existiria ciência se não existisse antes o senso comum, tá? A gente viu tudo isso. Então, aí ele pergunta o que é o senso comum, e aí ele reflete sobre como essa expressão senso comum não surgiu das pessoas comuns que não estudaram ciência. Essa expressão senso comum, ela surge por cientistas e intelectuais de várias áreas da ciência e até de outras áreas, como a própria filosofia ou sociologia. Essa expressão surge como uma forma de preconceito. Então ele vai dizer aqui, por exemplo, um negro em sua pátria não se define como uma pessoa de cor. O que isso significa? Isso significa que alguém chamou ele de negro. Não faria sentido que ele se denominasse assim, em sua pátria de origem, em que todos são negros. Então, a expressão senso comum surge para dividir, para dizer que alguém é inferior a outra pessoa. E a pessoa que criou a expressão senso comum é que se acha superior a outra que não possui, digamos assim, a superioridade da ciência. Então é uma crítica que o autor faz, tá? Chegamos aqui nesse ponto em que o autor vai comparar, partindo dessa ideia de que o senso comum é algo inferior à ciência,
Então ele vai analisar algo bastante comum. Então ele pega o exemplo da dona de casa, certo? A gente sabe que a dona de casa ela sofre preconceito como sendo uma pessoa mais simples e tal. Então ele pega a dona de casa como um exemplo do senso comum. E aqui ele vai mostrando, pessoal, como o ofício, o trabalho da dona de casa requer um monte de habilidades e inteligência, como ele dá vários exemplos de inteligência, como econômica, inteligência simbólica e política, inteligência dietética, da dieta das pessoas, inteligência essa estética da questão do sabor do prato, do cheiro do prato, essa parte é estética, tá? Dietética é a parte dos nutrientes. Tudo isso ela conhece, tudo isso ela sabe. E aí ele termina provocando, dizendo que provavelmente um especialista não sabe fazer o que a dona de casa faz, né? É uma provocação. Então ele está mostrando aqui pra gente como tem várias formas de ser inteligente e que a ciência não é a dona ou aquela que tem a posse das formas de conhecer o mundo e somente essas formas são válidas. E aí ele vai dizer o que é o senso comum, ele diz que não vai definir, mas acaba dando uma espécie de definição, em que ele vai dizer que senso comum é tudo aquilo que não é ciência, né? Mas que são receitas para o dia a dia, como as ideias e esperanças que constituem a capa dos livros de receitas. E a ciência, aí ele diz, é uma forma de conhecimento, mas não é diferente do senso comum. Não é algo novo, ela é uma especialização. Novamente, a ciência é como se fosse um senso comum mais refinado, né? Ele vai partir dessa ideia. Então aqui foi mais ou menos aqui onde a gente parou, né? Eu vou avançar um pouco mais. Ele pede para a gente fazer algumas análises aqui, imaginar algumas situações. E para falar sobre o senso comum e a ciência, a gente vai saltar um pouco. Vamos só dar uma lida nesse exemplo aqui, que mais tarde ele vai voltar nele. Você estaria no automóvel e ele para. Aí, em último caso, você terá que chamar um mecânico. No caso, o carro quebrou, né? Mas o que nos interessa é saber como funciona o seu senso comum. O que você faz com as mãos e com o cérebro. Ele quer que você pense numa situação em que você está num carro e você não tem conhecimento sobre aquilo. E de repente você tem que resolver e não sabe como resolver. Então guarda essa situação aqui imaginária do motorista que tem um carro quebrado, porque lá na frente ele vai voltar a abordar esse ponto, tá? A gente vai passar essa parte, a gente vai saltar, porque ele vai dar outros exemplos assim que não vão ser úteis agora para a nossa discussão. Nessa parte aqui, pessoal, ele vai começar a falar sobre formas antigas em que se acreditava na ciência ou no conhecimento. Como é que alguém tinha ciência? Então ele vai dar vários exemplos aqui. Exemplos um pouco estranhos para nós, né? Ele diz aqui, ó. Acreditava-se que havia 7 janelas dadas aos animais no domicílio da cabeça, através das quais o ar era admitido no tabernáculo do corpo para aquecê-lo e nutri-lo. E aí vai dizer que essas portas e essas janelas eram as narinas, os olhos, os ouvidos e a boca, por onde o ar entrava e nutria a pessoa, né? Os animais, no caso, né? Isso era uma crença antiga, né? Aí ele vai dizer aqui como era engraçado. Você acha que isso é engraçado, mas no futuro pode ser que o nosso modelo de ciência seja engraçado também para quem tiver no futuro. Então ele diz assim, ó, sempre parece ridículo séculos depois. Isso acontecerá também com a nossa ciência. Então isso faz a gente pensar nos erros, nos problemas que a gente tem com a nossa ciência, que mais tarde serão vistos e que hoje a gente não enxerga. Então, para o futuro, quem olhar a ciência agora do nosso presente, vai rir como sendo uma coisa meio absurda. É isso que ele está dizendo. Aí ele chega nesse ponto aqui para falar... senso comum envolve uma série de coisas, tá? Uma das coisas é a crença na magia. Ele dá um exemplo aqui. O que seria essa crença na magia? Seria assim, ó. Alguém está tossendo, ó. O exemplo que ela dá aqui é alguém jogando boliche. Não é curioso que ela entorte o corpo depois de lançada a bola, num esforço para alterar a direção e a distância?
Ou seja, é assim, tipo, imagine um jogador, um torcedor em frente à televisão. E ele tem uma série de rituais que ele faz para que na mente dele, na crença dele, o time dele saia vencedor. Então tem que estar tudo daquele jeito, tem que estar tudo arrumado, tem que ter sempre aquelas coisas que ele sempre coloca ali. Isso seria um exemplo de uma crença na magia. Por quê? Porque é a ideia de que quanto mais ele fizer aquele ritual, mais ele modificará o que vai acontecer diante dele. Ó, é a crença de que o desejo e as emoções podem alterar os fatos. Então, o torcedor de futebol, o torcedor de um time faz isso. Ele faz uma série de rituais na frente do jogo, ou em casa, enfim, onde ele estiver, que ele inconscientemente ele acha que aquilo vai alterar o resultado. Então, essa é a forma de magia. Ele quer mudar o que vai acontecer através de um ritual. E que é mais comum do que a gente pensa, pessoal. Por isso que ele dá esse exemplo aqui de alguém jogando bola. Aí ele cita Freud, que é um psicanalista, né, o pai da psicanálise. Ele diz assim, para Freud, esse tipo de reação, de fazer alguma coisa como um ritual para tentar mudar o que vai acontecer, é a base do pensamento mágico. Para ele estar sempre por trás do neurótico, do pensamento, do comportamento neurótico. Para ele é uma espécie de doença agir assim. Então, para Freud, isso que o torcedor está fazendo, que eu falei, de frente à televisão, fazendo alguma coisa para mudar o resultado, para Freud é um sintoma de algum tipo de doença, né? Aqui é só uma provocação, aí pra gente, mais tarde ele vai falar sobre isso, a gente pode concordar ou não com isso aqui. Beleza, pessoal? Então, eu vou pausar a aula por aqui. A gente fez mais rápido a gente recapitulou o que a gente viu nas aulas passadas e na próxima aula a gente vai avançar um pouco mais, tá? Então até mais, assistam os vídeos.